o próprio Tarcísio, ele já disse que se ele se tornasse o presidente da República, o primeiro ato dele seria conceder a graça a Jair Bolsonaro, né? E a gente estava falando aqui da importância histórica que é você ter um ex-presidente e os generais punidos por um golpe de Estado. Numa circunstância em que o Tarcísio realmente ganhasse as eleições e fizesse o que ele está prometendo fazer, desde que o nome dele começou a ser aventado à presidência da República, a gente teria não só uma graça presidencial, como também uma crise institucional que ele poderia gerar com o STF. E isso, eu estou falando do Tarcísio, mas outros dois possíveis candidatos à presidência da República já disseram que fariam a mesma coisa, que é o Ronaldo Caiado em Goiás e o Romeu Zema, governador de Minas Gerais, né? O único que não disse exatamente que faria isso, mas que também publicou mensagens de solidariedade ao Bolsonaro, como se ele tivesse sido muito injustiçado nas redes no dia que ele foi preso, né? Do dia que ele foi levado para a carceragem da Polícia Federal por ter violado a tornozeleira e por causa da vigília, foi o Ratinho Júnior, que tá numa posição um pouco mais inteligente, eu acho que os outros três, tá jogando um pouco mais parado. Agora, os outros dizem que, chegando na presidência, eles concedem o perdão pro Bolsonaro e pros generais. Isso não seria um risco? Eu não vejo como um risco de novo golpismo. Isso eu não consigo ver, porque mesmo que eles concedam a graça, não vejo como isso pode ter uma correlação de uma nova tentativa de golpe de Estado. Acho que as instituições brasileiras estão bem fortalecidas nesse sentido. Por óbvio, é óbvio que é um absurdo a graça, mas eles estão fazendo isso justamente porque a situação do eleitorado brasileiro, se não for o PT, se não for o Lula, tem essa aura do bolsonarismo ainda pesa, né? A direita ainda não sabe como conquistar votos se não for usando a imagem do Bolsonaro, né? Ela está presa a isso. Mas eu não vejo como novas tentativas de golpismos ou um risco nesse sentido. Mas aí eu tenho uma dúvida. Se o Supremo Tribunal Federal promove, né, enfim, as instituições promovem investigação, o Supremo Tribunal Federal coloca, né, faz julgamento, condena, prende, né, essas pessoas. Aí, um Tarcísio eleito ajuda a impulsionar, a promover uma lei de anistia. Isso, para mim, é claramente um golpe ao Estado brasileiro. Porque aí fica parecendo que a gente olhou para essa situação toda, não, vamos aqui rasgar o que foi feito e esquecemos. Não, mas como assim promover uma lei de... Eu não entendi. Olha, para mim tá muito claro, né, Lígia, assim, as visitas do Tarcísio ao Bolsonaro. O Bolsonaro não vai apoiar uma candidatura do Tarcísio que não venha comprometida com tentar livrar ele dessa situação da prisão. Então, é que eu não entendi a questão de promover uma lei de anistia seria um novo golpe de Estado. Ou não, porque aí a gente está entendendo que vamos acabar com... A gente viu toda essa situação, todo esse processo. Quais são as possibilidades legais aqui? Eu parto do princípio que o golpe é a ruptura da Constituição. Ou seja, se está dentro da Constituição, não há golpe. Quais são as possibilidades legais? O Congresso Nacional tem como atributo legal a possibilidade de conceder anistia. Isso está dentro da lei. É uma atribuição que o Congresso, de fato, tem. O presidente da República tem a atribuição, ele tem o poder de conceder uma graça. Basta ele assinar. Está dentro da lei, está dentro da Constituição e aceito. Aí o que acontece? A Constituição, existe uma leitura do Supremo Tribunal Federal e esse aí é o ponto que me preocupa, tá? Existe uma leitura já estabelecida do Supremo Tribunal Federal que diz o seguinte, olha, eu insisto que é uma leitura do Supremo. E, evidentemente, a partir do momento que a Constituição determina que quem interpreta a Constituição é o Supremo, a leitura do Supremo, Constituição porque é a única leitura da Constituição que importa. A gente pode não gostar, a gente pode gostar, mas é a leitura. A leitura do Supremo é o seguinte, você não pode... Já existem previstos alguns crimes, como... estupro e tudo mais, com determinadas características. Tem alguns tipos de crime que não são passíveis de graça ou anistia. Tortura, tráfico de drogas, terrorismo e crime hediondo. Isso.
O Supremo entende que, a partir do momento que se criou uma lei contra a abolição violenta do Estado Democrático de Direito, e como a abolição do Estado de Direito, em essência, é subverter a Constituição, e como a Constituição estabelece que há cláusulas pétreas, a estrutura dos poderes, os direitos individuais, etc., um crime que um crime que tem por objetivo eliminar as cláusulas pétreas, portanto a Constituição, seria também, de acordo com uma leitura interna dentro da Constituição, da intenção ali, aquela coisa da mágica jurídica, seria um crime não anistiável. Aí a gente pode ter uma discussão se o Supremo está certo, pode ter uma discussão se o Supremo está errado, mas o fato é que essa é a opinião do Supremo. O problema, e aí é o ponto que me assusta, Lígia, é o seguinte: o que vai acontecer? Tarcísio de Freitas chega lá, primeiro dia, toma posse, bota a faixa, assina o papel, faz o juramento à Constituição, senta naquele salão bonito ali do segundo andar do Palácio do Planalto, bando de cadeirinha na frente, e com troço, depois da posse para os ministros, abrem aquele livrão cheio de decretos que o presidente vai assinar. E o primeiro concedo graça a Jair Messias Bolsonaro, concedo graças a Braga Neto, Pronto. Poder legítimo do presidente da República. Aí alguém, um meirinho, pega aquele papel assim, vai correndo ali, atravessa a Praça dos Três Poderes, bate ali na porta do Supremo, seu Supremo, tá aqui. O Supremo olha para aquilo e inconstitucional. Ou seja, e o Supremo tem autoridade para dizer isso? Inconstitucional. O que o Tarcísio faz aí? Porque dentro da regra do jogo, acabou aí. Não tem o que o Tarcísio possa fazer. Tanto o Legislativo quanto o Executivo estão sujeitos ao Supremo, ao Judiciário se virar e falar: é inconstitucional, daqui você não passa. Isso aqui está limitado, não pode. O meu receio eu não acho que vai acontecer, tá? Mas é aquela coisa, você olhar para o Tarcísio de Freitas, tentar entender qual é a personalidade dele, e eu acho que na cabeça do Tarcísio é uma demagogia. Assina a graça, concede, o Supremo diz que é inconstitucional, não pode, e no Tarcísio, tentei. Foi mal aí, galera. Eu acho que é isso que vai acontecer. O meu medo é ele desafiar. Porque se ele desafia, é uma crise institucional, é uma crise constitucional. É aquela coisa de qual poder se supor. E quando a gente entra no território da crise constitucional, que isso é uma coisa na qual a gente... O meu pavor, no fim das contas, é o seguinte: o Executivo está enfraquecido, o Legislativo e o Judiciário estão... estendendo seus poderes, e ainda não chegamos a um ponto em que esse troço entrasse em choque. Sempre que entra em choque, um dos dois dá um passo para trás. O que vai acontecer no momento que pinta alguém e diz: não, vou partir para a porrada, vou partir para a pancada? O meu medo é a crise institucional. Não é um golpe propriamente. O problema da crise institucional é que aí a gente entra num lugar... Você dizer. Pedro, o que aconteceu com cada um? Eu concordo com muito do seu raciocínio, tá? O que aconteceu com qualquer um dos antigos aliados de Jair Bolsonaro que resolveu abandonar ele pelo caminho? O que aconteceu com o João Dória, que em algum momento se aliou? O que aconteceu com os demais, todos os outros que foram eleitos na esteira do bolsonarismo? A hora que soltar a mão do Bolsonaro, vai perder o apoio. Então, assim, eu espero isso que você está falando, e eu espero muito mais, eu espero vingança pura e direta a qualquer um e a todos que participaram de alguma maneira do processo de punição da trama golpista. E uma vingança implacável, perseguição, mas isso que eu espero. Poder, né? Não, mas é nesse cenário, estou falando desse cenário que você está descrevendo, na possibilidade de Tarcísio eleito. O Tarcísio foi inventado como candidato pelo próprio Bolsonaro. Do que qualquer outra coisa. Não é, mas se ele largar a mão
do Bolsonaro, do tipo, primeiro que ele vai fazer uma campanha em que ele vai ter que ficar o tempo todo dizendo que ele, não, eu vou ajudar, não vou ajudar. Ele não vai poder, para ele poder tentar ganhar uma turma do centro, que não é tão ligada ao Bolsonaro, ele vai ter que usar um discurso duplo. Ele não vai estar o tempo todo dizendo concretamente qual é a negociação que ele fez com o Jair Bolsonaro. Que ele já usa, né? O discurso duplo já está dado, né? E aí, assim, eu entre extremista sem garfo e faca e extremista de garfo e faca, que é como eu particularmente vejo o Tarcísio, porque até o tarifaço do Trump ele defendeu em determinado momento, né? Então, assim, ele não só disse o que ele vai fazer pelo Bolsonaro se eleito, como ele defendeu interesses do Estado americano contra o Estado brasileiro em determinado momento. Então, assim, ele está demonstrando de maneira muito clara qual é o projeto, caso ele seja eleito presidente da República, e se ele, por acaso, trair o que ele está prometendo a Jair Bolsonaro uma vez eleito, a turma bolsonarista vai abandonar ele na rua também. O problema é que não é ele trair, é o Supremo. Se ele concede a graça e o Supremo decreta inconstitucional, e ele diz... Lígia. Oi. Pode continuar, não terminar o raciocínio. Fazer uma colocação que, assim, a preocupação a respeito disso é que numa democracia saudável, no mundo ideal, né, a gente teria candidatos tanto na direita quanto na esquerda que tivessem muito preocupados com a continuidade do regime democrático, né? E o que me parece que esses candidatos dizem quando eles dizem que eles vão conceder o perdão, a graça, a anistia a Jair Bolsonaro, é que tudo bem para eles dar um golpe de Estado, né? A mensagem que eu sinto, que eu recebo quando eles dizem que eles vão fazer isso, é essa. E é isso que me preocupa. Se o presidente da República não acha grave alguém ter tentado dar um golpe de Estado, o que isso significa, né? E ninguém na direita vai ter coragem de falar, não, gente, eu acho grave dar golpe de Estado. Quem ficou no governo Bolsonaro até o final, que é o caso do Tarcísio, não só ficou até o final, como, além de tudo, foi inventado como candidato pelo próprio Bolsonaro, o que se espera de diferente? Não tem nada de diferente para esperar. Ele pode sentar à mesa com mais modos e conversar com mais educação e ser menos mal educado do que é o Bolsonaro, mas do ponto de vista prático, a cobrança do Bolsonaro não deve ser sequer só o próprio perdão, uma maneira de se reabilitar politicamente, sair da cadeia, mas a cabeça dos ministros do Supremo Tribunal Federal. Sem inocência, sabe? Sobre entender quem são esses atores políticos e a hora em que eles são chamados a se posicionar, o Tarcísio se posicionou. O Tarcísio falou o que ele ia fazer. Mas, Lígia, desculpa, eu te interrompi, por favor. Eu estou interessado em ouvir a comentário, só um comentário rápido, que é quase uma piada, mas não é uma piada. Se você quer, Luísa, uma democracia saudável, só tem uma no mundo. Eu fui procurar. A Dinamarca, que no momento é governada por social-democratas, o maior partido de oposição é a democracia cristã, e lá parece que ainda estamos na Europa dos anos 70. Mas em todos os outros países as pessoas falam em golpe desse jeito, Pedro? Cara, em golpe não, mas essa direita fascistoide está em todos os outros países nórdicos. Mas existem outras direitas em outros países. Mas Dinamarca. Tá. Vai pra lá, Luísa. Estão fazendo mal. É muito frio, gente. Eu até brinco que os nórdicos parecem outro planeta, né? Para mim eles são ETs. Todas as vezes que eu sou a favor, por exemplo, da legalização do aborto, né? Ou licença maternidade estendida, tudo eles fazem primeiro, legalização da maconha, tudo eles fazem primeiro, eles fazem melhor. Enfim, mas colocando a hipótese levantada que o Pedro colocou, assina a graça, é recusada pelo STF, e eu acho que, assim, eu não vejo como a partir daí o Tarcísio, o Ratinho, ou sei lá quem, começar a querer... Eu acho que isso daí fortalece a narrativa que existe hoje em dia, de que o STF é autoritário, né? De que o STF que é realmente a verdadeira força, essa narrativa da direita. Eu tenho as minhas críticas do STF, eu acho que o STF ele extrapola muito o seu papel, tem extrapolado muito o seu papel, não só com relação ao Bolsonaro. O inquérito do fim do mundo é um disparate,
jurídico, várias decisões que afetam, que são sim, que afetam a liberdade de expressão. Isso daí só o STF só fornece pauta para esse tipo de narrativa. E eu acho que se isso houver a graça, se for assinado, o STF nega, é mais uma lenha nessa narrativa de que o STF é autoritário. Mas não vejo a partir daí, né, pode estar equivocado, não tenho bola de cristal, mas não consigo assistir a partir daí de que o Tarcísio, o Ratinho, tentará, né, romper as instituições, acionar as Forças Armadas para dar um golpe estando eleito. Eu não consigo ver por que o STF recusou uma graça. Eu não vejo nesse sentido. Autoritarismo, posturas autoritárias, conservadoras, né? Isso daí tudo bem, isso daí eu consigo observar, mas... e não consigo observar também o fato dele assinar a graça ser um golpe, ser uma tentativa de golpe. Também não vejo nisso. Como o Pedro falou, concordo com o Pedro, está previsto na lei, pode assinar e tudo mais. O ano eleitoral começa agora. De hoje até o Confirma nas Urnas, você vai ouvir muitas coisas sobre as eleições de 2026. O nosso trabalho aqui no meio é organizar essa avalanche, dar contexto, bastidores de Brasília e diferentes pontos de vista. Nessa semana de Black Friday, o plano anual do Meio Premium está apenas por R$ 120. Assinando hoje, você vai receber até o final das eleições matérias exclusivas, acesso ao nosso catálogo de streaming com produções de cinema sobre política e artigos de grandes formadores de opinião à esquerda, ao centro e à direita. Seja premium e tenha a eleição inteira, olha, na sua mão.